Diz que se dá muito bem com os outros candidatos, da direita, é claro, mas campanha é campanha, né? Então o senhor se dá muito bem, mas evidentemente o senhor tem que mostrar diferenças em relação aos outros. Não digo que haverá conflito, mas essas diferenças têm que aparecer. A minha pergunta é o seguinte: o que afasta o senhor, por exemplo, das ideias do Flávio? Ou são absolutamente iguais? Governador, o candidato Lula, né, presidente e candidato, certamente vai trabalhar muito a ideia da distribuição de renda, as questões sociais, etc. E o campo para isso, evidentemente, está aí aberto. O Brasil é um país que precisa de atenção para as suas questões sociais. No seu projeto, onde é que entra a questão da renda, da distribuição de renda, da redução de diferenças? Como é que o senhor trabalha isso? Mitre, quantos por cento dos brasileiros compram telefone celular, moto, carro, coisas financiadas? Uns 80%. Vocês concordam? Tranquilo que é 80%. Eu vou acabar com essa taxa de juros alta. Todo mundo que compra qualquer coisa financiada hoje vai pagar muito menos e automaticamente a renda já melhora. Hoje o brasileiro está endividado, pagando prestação alta, inclusive da casa própria, por causa da gastança do Lula. As empresas estão quebrando, deixando de gerar emprego por isso. Nós estamos, qualquer economista que vocês trouxerem aqui vai confirmar isso. Juros menor, vida melhor. Mas o governo atual já está com o desenrola que está atendendo essa questão. O desenrola é a mesma coisa que pegar alguém com febre e colocar numa banheira com gelo. Eu quero é curar a febre, não é ficar dando desenrola e o endividamento volta novamente porque os juros não caiu. Então, nós temos de atacar o problema na origem e não na consequência. O desenrola é para resolver o endividamento. O que eu quero é que o endividamento não ocorra. Governador, a conversa flui, 1 hora já se passou. Tem mais 15 perguntas. Inclusive política em Minas Gerais. Né? Tinha de ser o dobro do tempo, concorda? Mas né? eu preciso cumprir o tempo do programa. Quero deixar aqui 1 minuto para suas considerações finais. Perfeito. Muito obrigado. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Eu só quero dizer aqui que nós vamos ter essa grande decisão agora em outubro. Estou muito confiante de que o brasileiro vai decidir o correto. Ele vai ter de decidir se quem manda no Brasil são os intocáveis que estão lá em Brasília ou se são os brasileiros de bem. E é agora ou nunca que nós vamos fazer essa mudança. Estou muito confiante. Vai ter mudança, o brasileiro está indignado. Muito obrigado. O senhor quer terminar dizendo o nome das pessoas que o senhor acha que tem que ser trocadas, essas árvores que o senhor disse que tem que cair? Tá muito visível aí, não precisamos dizer os nomes, né? Todos aqueles que voaram em jatinhos de pessoas ligadas, que me parece que é o maior criminoso financeiro da história do Brasil, todos aqueles que tiveram contrato, que tiveram proximidade, que conviveram com esse grande criminoso, na minha opinião, não merecem cargo público. Semana, governador, o senhor falou que há árvores podres no Supremo Tribunal Federal, referindo-se a alguns dos ministros e dizendo que essas árvores vão cair. Quando o senhor fala vão cair, significa o quê? Tem a ver com a reforma no Supremo ou tem a ver com impeachment de ministros? O que o senhor quer dizer com árvores podres que vão cair? Sheila, essas árvores podres a que eu me referi, eu acho que é uma figura que todo mundo conhece, né? Às vezes uma árvore perde as folhas, fica ali anos, um bom tempo, até vir um vento mais forte e derrubar. A única coisa que nós sabemos é que essa árvore não vai ficar muito tempo, porque ela já não tem vida. E hoje, para o brasileiro voltar a ter orgulho do Supremo, como ele já teve no passado, nós temos de tirar alguns elementos de lá. E o caminho mais natural é um processo de impeachment. Espero que o próximo presidente do Senado tenha coragem, não tenha o rabo preso para poder levar essas investigações à frente. E nós sabemos que é insustentável a permanência de alguns ministros ali. Governador, o próximo presidente vai indicar 3 ministros para o Supremo. Por isso que eu acho que essa questão vai estar na campanha eleitoral, já está, né? Sim. É só ver como o senhor cresceu, né? O seu nome cresceu na mídia de uma forma quase inédita, né? Em poucos dias depois que o senhor entrou nesse confronto. Mas
o próximo presidente terá a oportunidade de mexer. Ele vai indicar 3, talvez até 4, se não houver substituição agora. Como é que o senhor vê isso? Tudo dentro da regra atual e mudando. Eu estou, Mitre, muito confiante de que nesse mês de outubro o brasileiro vai dar as respostas. Essa eleição de 2026 tem uma semelhança muito grande com aquela de 2018. A de 2018 foi a eleição da antipolítica. Essa eleição atual é a eleição da indignação. O brasileiro vai renovar o Senado. Eu estou extremamente confiante que o Senado vai dar uma resposta à altura. E que nós vamos ter um presidente também com uma sabedoria, com um capital moral para indicar nomes adequados, já que os últimos nós estamos vendo não foram muito felizes. Mas, governador, o Mitre, o que ele disse é, se o próximo presidente vai ter esses nomes para indicar, pela mudança da composição da corte, você já não muda a atuação dessa corte, ao invés de ir para o impasse, para o confronto, como o senhor sugere que seja via impeachment de ministro do Supremo? Essa é a questão. Qual é o melhor caminho para o país? Adriana, não dá para engolir, para sentir, né, orgulho de ser brasileiro com esses ministros que estão lá utilizando a corte para ser um superior balcão de negócios, que nós estamos vendo. Estão utilizando o cargo claramente para enriquecimento. E eu vejo que um processo de impeachment contra esses ministros é algo que vai acontecer naturalmente. É igual eu falei, a árvore está podre. É só ter o vento certo, em determinado momento, que é questão de queda. Eles não têm credibilidade mais, perderam. E sobre a derrota histórica do governo essa semana em que o Jorge Messias não foi indicado, a que o senhor atribui essa derrota, mas olhando não só uma foto, mas o filme todo? Porque numa foto você pode ver que a oposição conseguiu impor uma derrota ao governo, mas, por outro lado, há também as fotos seguintes que mostram que dentro da corte havia interesse na derrota do nome do advogado-geral da União, porque não interessava que ele chegasse ao Supremo para se aliar ao André Mendonça. Então, dá para a oposição comemorar tanto assim essa derrota? Adriana, sim e não, né? Eu acho que ficou muito claro que o PT, o presidente Lula, não estão, né, tão bem informados do clima político de Brasília, da situação dos parlamentares. Eu falo que os parlamentares têm uma sensibilidade muito maior porque estão mais próximos das pessoas. Recentemente, eu estava ao lado de deputado federal, de senador e junto de vários populares, e o que todo mundo chegava e falava é o seguinte: se você não tirar aqueles ministros do Supremo, eu não voto mais em você. Eles estão percebendo como as coisas estão. E eu falei já, está podre. E o primeiro vento, a primeira brisa começou a soprar agora. Foi essa semana com a não indicação do Messias. Está dando para ver que tem uma brisa já. Agora, a velocidade do vento que vai derrubar essas árvores podres, a gente vai ver mais adiante. Governador, quando o Fernando Collor foi candidato, ele falava de um alvo que estava debaixo da esfera de ação dele. Vamos combater a corrupção, os marajás, vamos derrubar a inflação, coisa que ele não conseguiu. Fernando Henrique também falava de inflação. Lula falava em distribuição de renda, coisas que estavam debaixo da mão dele, na ação do executivo. Parte do seu discurso, agora, pelo menos enquanto a gente está conversando aqui, fala de um outro poder. Mas o senhor, imagino, tem desafios muito importantes no executivo e que são tão sérios quanto esses. Por exemplo, o endividamento público, que está muito grave, a taxa de juros que é decorrente disso, déficit, e são segurança pública e outros temas que são muito graves e que eu imagino a derrota do Messias no jogo do Flamengo com Estudiantes, ninguém estava comentando, mas estava comentando a aliança, o relógio, o celular roubado. Eu queria ouvir o senhor sobre o senhor chegando lá. Não é o Supremo, pode até ser o seu interesse ali, mas o que o senhor vai fazer? Primeiras medidas para poder transformar o Brasil na área do executivo. Oi, Neg, eu vou mudar muita coisa. Primeiro, eu vou privatizar tudo.
O grande problema do Brasil hoje se chama juros altos, que está matando, endividando as famílias, os negócios, a mesma coisa, e vou usar esse recurso para poder quitar a dívida. Isso vai provocar uma queda de juros muito rápida. A economia responde quando os juros caem. Os juros, nessa última semana, caiu em mais 0,25, é muito pouco, 14,5%. Significa que quem quer pegar dinheiro não consegue por menos de 20%. Acabar com a gastança do Lula, uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária, revisão de benefícios sociais, isso vai fazer com que a expectativa de juros no Brasil tenha uma mudança muito rápida. Eu vou querer falar o seguinte, nos próximos 20 anos, nós vamos economizar algo como tipo 10 trilhões de reais. Está entendendo? E é factível, é possível. E tem um detalhe, eu falo que isso que eu estou dizendo é com propriedade, porque foi semelhante ao que nós fizemos em Minas Gerais. Nós saímos de um déficit de 11 bi do PT para um superávit de 4 em 2024. Mas quando o senhor então, fala de... tem medicamento para isso. Quando o senhor fala de privatizações amplas, e pegando Minas Gerais como exemplo, o senhor não conseguiu fazer a privatização da CEMIG, por exemplo, nem da Copasa, muito embora no fim do ano passado tenha caminhado. Por quê? Quais foram as dificuldades? A gente está falando de quantas empresas estatais? 100, mais ou menos? Centenas. Mas já quanto tempo para isso caminhar? E o senhor teve essa experiência de não ter conseguido ser bem-sucedido na privatização da CEMIG. O que aconteceu e que aprendizado o senhor traz? Tá. Sheila, pergunta muito boa. Primeiro, a CEMIG vendeu todas as subsidiárias que ela tinha. Eram centenas de subsidiárias. E mesmo sem as subsidiárias, a CEMIG quadruplicou de valor na Bolsa de Valor, o que demonstra que uma gestão boa valoriza o patrimônio público. A Copasa já tem aprovação do Legislativo para ser privatizada e é só questão de tempo agora. E essa privatização é necessária porque melhora, aumenta os investimentos e também o serviço. E o Brasil não pode continuar com essa dívida pública nesse caminho explosivo. Parlamento que você falou. Eu comecei o meu governo em Minas Gerais em janeiro de 2019, toda a classe política de Minas apostando que seria um governo que não daria certo, porque a minha experiência como gestor era no setor privado. Eu criei uma empresa que dá mais de 5 mil empregos diretos, sem fornecer para governo, sem nenhum favor de governo, e falar, esse sujeito aí que é vendedor de geladeira não vai dar conta de governar Minas. Mas eu falo que a minha especialidade é montar bons times. Eu levo gente boa para trabalhar comigo. Fiz isso no setor privado, fiz isso em Minas Gerais e vou fazer em Brasília. E em Brasília eu vou chegar com um capital político e com um capital de credibilidade, porque nunca teve corrupção e escândalo no meu governo. E no início em Minas eu ainda tive de construir esse capital. O capital político é fundamental, porque quando o senhor fala no choque fiscal, né, no seu projeto de governo, tem lá o choque fiscal. Eu imagino que um item fundamental do choque fiscal é uma reforma administrativa. E aí, capital político, tudo que tiver tem que ser adotado aí, porque até agora a reforma administrativa está no discurso de tantos políticos e ela nunca andou, não é por acaso. Sim. Então precisa de condições políticas. Como é que o senhor faria uma reforma administrativa? O senhor vai reduzir o quê? O senhor vai reduzir o número de funcionários? O que o senhor vai fazer ali? Mitre, lá em Minas nós reduzimos quase 50 mil funcionários. E como eu não tenho nenhum plano pessoal de poder, eu não me importo de ser o presidente boi de piranha. O que chega lá tem de fazer todas as mudanças e que não vai ganhar a próxima eleição. Eu quero é ver o Brasil dar certo. Eu tenho uma filha que mora em Londres, eu quero que um dia ela volte para o Brasil, porque aqui voltou a ser a terra das oportunidades, como a minha família que veio há 130 anos atrás. Então, eu sou um candidato diferente. Eu sempre falo, para mim ganhar ou perder a eleição não vai mudar a minha vida. Eu quero é contribuir. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente dos políticos de carreira.
Agora, governador, o senhor citou a reforma da Previdência. Quando a gente olha as contas públicas no país, a gente vê que o grande rombo está na Previdência. Só a INSS, no ano passado, fechou 2025 com 320 bi de rombo que o governo teve que aportar. Sim. Então, duas perguntas sobre esse tema. A sua reforma da Previdência será como? É aumentar a idade mínima? Qual é a sua proposta de reforma da Previdência? E se o senhor é favorável a desvincular reajuste de aposentadoria do salário mínimo? Adriana, reforma da Previdência. Eu participei daquela que aconteceu em 2019, tinha lá um mecanismo, um gatilho, no qual se previa um aumento de tempo de contribuição à medida que a expectativa de vida aumentasse. Infelizmente, não foi adotado esse mecanismo, esse gatilho. Nós vamos precisar, sim, aumentar o tempo de contribuição, é fundamental, e eu quero que o salário mínimo continue sendo utilizado para aposentadorias, para o piso nacional de quem trabalha também, mas tenho certeza que com a queda na taxa de juros, com o aumento de investimentos, de modernização do setor produtivo, nós vamos ter um aumento natural no mercado de salários. Isso vai acontecer, já há isso. O salário mínimo hoje em grandes cidades, no sul e sudeste, ele é uma mera referência hoje. Pouquíssimas pessoas ganham. Eu acompanho o mercado de trabalho continuamente, estou com o setor privado. Mas não podemos também estar dando ganhos reais de forma alguma. Ganhos reais para quem está aposentado, na minha opinião, é algo que o Brasil hoje não comporta, mas o aposentado merece todo o respeito. Não, mas na prática é isso que acontece, né? Quando você aumenta o salário mínimo, você está dando o repasse da inflação e um ganho real. E esse aumento do mínimo com ganho real é usado para as aposentadorias. Do contrário, então, o senhor disse que não desvincularia, mas agora diz que considera que o ganho real não pode ir para a aposentadoria. Então, qual seria o caminho? Sim. Salário mínimo e aposentadoria serão todos reajustados pela inflação. Ninguém vai perder nada. Então, é tirar o ganho real do salário mínimo. Isso. Sim. O ganho real, o mercado define. Mercado define, exato. E sou até favorável ao salário mínimo regional. Nós temos um Brasil muito diferente. O que é sul, sudeste, é diferente de centro-oeste, que é diferente de... Já foi. Agora, governador, então, tem uma coisa que é um paradoxo da administração pública, e é terrível, e imagino para o governante também que as coisas que são moralmente repugnantes, elas não consomem uma parcela importante do orçamento. E as discussões que envolvem a vida das pessoas é que pegam a parte do dinheiro. A Adriana acabou de falar da Previdência. Pega a parte do leão. Nós estamos falando de 1 trilhão de pagamento por ano, né? Pega o BPC, uma fortuna, Bolsa Família, uma fortuna. Aí a gente pega os jatinhos da FAB, não é relevante do ponto de vista administrativo. Se o senhor acabar com todos os jatinhos, vender todas as casas, não vai mudar nada do ponto de vista prático. O que vai mudar é cortar o BPC, é cortar o Bolsa Família, é mexer na vinculação. Isso é um paradoxo, né? Porque aquilo que deixa a sociedade indignada são os pontos que o senhor abordou, por exemplo, as questões morais, mas elas não têm valor no orçamento. Queria ouvir o senhor sobre isso. Eu apenas acrescento o seguinte, no seu programa, o senhor usa uma expressão, redução estrutural do gasto público. É o que o Roineg está falando. Sim. Redução estrutural, onde é que está? Roineg, hoje o Brasil gasta muito com Brasília e pouco com o Brasil. Isso é claríssimo. E comigo isso acaba. Essa questão que você diz procede totalmente. Eu quero te contar o que eu fiz em Minas como governador. Eu dispensei todos os privilégios e mordomias. E falei que os meus secretários também não teriam. Você tem um efeito cascata. Na hora que um presidente esbanja, ele está servindo como exemplo para o ministro esbanjar. Na hora que o ministro esbanja, ele está servindo como referência para o secretário dele esbanjar. Aí eu estou falando em ficar em hotel de 40 mil reais a diária, coisa do tipo, como tem acontecido no Brasil. Isso não resolve o problema, mas isso sinaliza o que precisa ser feito. Entende? E é importantíssimo nós termos uma sinalização que hoje não existe no Brasil.
Como governador de Minas, dispensei palácio às 32 empregadas, cozinheiras, chefes, mordomos. Não fui e voltei de helicóptero para o trabalho. Economizei 21 milhões nesses 7 anos, cortando isso aí. Resolveu o problema de Minas? Não, mas ajudou. E exigi o mesmo dos secretários. Tenho certeza que cada um economizou alguns milhões também. Então, pelo menos, você está respeitando quem rala tanto no Brasil, quem está endividado, quem está vivendo mal hoje e enrolado. Eu acho que isso dá capital moral para um governo fazer mudanças. Governador. E menos indignação. Então, eu vou muito por esse lado. Tá, governador, vamos falar de distribuição de renda. No seu programa tem aqui esta frase: unificar políticas de transferência de renda para maior eficiência. O que significa isso? Vai mexer nas políticas de transferência de renda. Quem ganha e quem perde com isso aí? Mitre, Bolsa Família, programas sociais são importantíssimos. Nós vamos manter para quem precisa. Sabemos que tem muita fraude, que eu vou combater. E também não vou pagar auxílio do governo, Bolsa Família, para os marmanjões, que é o que mais está crescendo no Brasil. Nós estamos criando no Brasil uma geração de imprestáveis hoje. Eu vou em cidades do interior de Minas, fui recentemente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás, no Brasil inteiro a mesma coisa. Vagas com carteira assinada e marmanjão em casa, na internet, nas redes sociais, no Netflix, que prefere receber o auxílio governamental. Não estuda, não trabalha, vive às custas do governo e de vez em quando faz um bico para complementar a renda. Para mim, na hora que for dito, tem aqui uma oferta de trabalho, não aceito. Esse vai perder o auxílio do governo para mim, porque ele está tendo a oportunidade de ir trabalhar num emprego onde ele vai se qualificar, num emprego estruturado, formal, e está negando. Hoje nós temos um incentivo a essa informalidade, a perpetuação dessa situação, em que o pai já viveu assim e o filho está aprendendo a viver. Ele ganha ali com os bicos mais R$1.000, não tem nenhum compromisso com horário, com aprendizado, e daqui a 10, 20 anos ele continua totalmente desqualificado como está hoje. Mas aí o senhor pretende acabar com o Bolsa Família para uma parcela hoje de quem recebe? É essa a ideia? Qual é a revisão exatamente? Porque daí não Como é fazer fraude, essa né? distinção? Isso que o senhor está apontando não é a essência de uma fraude, é de uma nova forma de encarar o Bolsa Família. E como é que o Estado controla que uma pessoa recebeu uma proposta de emprego e disse não? Nós temos, Adriana, o Cine, que pode contribuir. Nós temos em toda a prefeitura uma secretaria de assistência social que pode estar ali com as vagas de trabalho, vai atrás de um marmanjão de 25 anos que está lá de pijama em casa, sem fazer nada, e fala: está aqui uma oferta de emprego. Você vai trabalhar? Se ele falar, não fala. Seu auxílio está cortado. Mas e o direito dele aceitar ou não um emprego que tem a ver com o desejo dele de trabalho? Ele pode dizer: olha, eu não quero porque esse trabalho não combina comigo. Eu não concordo. Se ele está recebendo porque auxílio... o Estado vai definir qual é o emprego que ele vai ter? Não, sempre tem, Onego, uma cesta de emprego, você entendeu? Tem caixa de supermercado, tem trabalho numa indústria, tem trabalho público, às vezes, até da própria prefeitura. Então, não estou dizendo que nós vamos chegar ao extremo. Você é obrigado a aceitar esse aqui. Não, eu tenho aqui 10 vagas. Qual que é melhor para você? A gente acabou falando em cima da Sheila. A Sheila tinha feito uma pergunta sobre mas foi isso. Só para completar, na Alemanha, o desempregado recebe o seguro-desemprego e tem direito a recusar uma proposta. Bom, a gente aqui ainda... Isso não é nem o Talvez a primeira, não é? Então, uma boa ideia. Está aqui, ó, que o Mito falou. A primeira você pode recusar, a segunda não. Então, uma revisão de parâmetros de público-alvo do Bolsa Família e acaba, portanto, com Bolsa Família para determinados públicos, é isso? Acabar Não. o Bolsa Família para determinados públicos? Eu acho até, Sheila, que alguém que recebe, que é um homem de 25 anos saudável, pode estar morando numa cidade onde não tem a oportunidade de empregos. Aí é diferente, concorda? Mas o que nós estamos assistindo hoje na grande... Eu vou no chão de fábrica, isso é que eu preciso deixar claro aqui.
eu vejo o prefeito, o vereador, o empresário indignado, falando, nós estamos aqui pagando, na minha cidade, 1.700 auxílios para jovens e eu tenho aqui 500 vagas e ninguém quer trabalhar. Isso é que nós Agora, temos... o cadastro é muito ruim, né? Porque para poder fazer isso que o senhor está falando, tem que ter um cadastro de qualidade para saber fulano de tal, na cidade tal, emprego tal. E os cadastros são muito ruins, tanto que quando, de vez em quando, o próprio governo, esse governo, apertou uns botõezinhos lá, eliminou milhares de pessoas do Bolsa Família, porque o cadastro é meio mal feito, né? São os prefeitos que Dá para aprimorar muito, Oineg, esse processo. Uma auditoria constante, contínua, ao longo do tempo, inclusive com empresas externas, para estarem acompanhando, dando um laudo, porque alguns prefeitos são muito criteriosos, eu sei, ele já me levou na Secretaria de Assistência Social, que é onde todo esse cadastro nasce. Ele tem pessoas qualificadas que fazem um bom acompanhamento, mas tem cidades que parece que ele ganha voto, incluindo todo mundo no Bolsa Família. Governador, o grande problema do Brasil é o crescimento, né? E não é o problema de agora, né? Você olha na história recente do Brasil, nem tão recente, o crescimento brasileiro é quase um vexame, né? Eu me lembro, né? Eu sou do tempo em que a detente estava em discussão, né? Nixon e Mao Tse Tung se encontrando. Eu sempre falo, naquele dia o PIB da China era menor do que o PIB do Brasil. Muito menor. Olha o que aconteceu lá, o que aconteceu no mundo, Coreia do Sul, tem tantos exemplos, e nós estamos aqui na luta de sempre. Tem algum nó aí que segura tudo. E não estou falando de governo, não, estou falando de governos, entendeu? Como é que o senhor encara isso e qual o corte que o senhor daria nesse nó? Mitre, não tem bala de prata. E o que você falou procede. Década de 70, 80, o Brasil representava 4% da economia mundial. Nós estamos representando 2%. O Brasil exportava carros para o Iraque. Hoje o Brasil, acho que não consegue exportar quase nada mais de produto de maior valor agregado. Mitre, primeiro, tirar o custo Brasil, acabar com o custo Brasil. E isso está lá nas minhas propostas. Uma delas, a que mais pesa, e está de encontro com o que o Oineg falou, além de desonerar o setor privado, desonera o setor público, é a queda na taxa de juros. Na hora que nós tivermos, Mitre e Oineg, uma queda na taxa de juros dos atuais 14,5% para 6, 7%, que é plenamente viável, o que acontece? A União, que hoje tem uma dívida de 8 trilhões, está pagando 1 trilhão e 200 milhões de juros por ano. 15%, 14,5% de 8 trilhões é isso. Na hora que cair, já tem uma economia direta de 600 bilhões por ano. E o setor privado que hoje não investe, porque tem indústrias, eu sempre tenho acompanhado, próximo de investidores, ele fala, eu vou deixar o meu dinheiro parado, porque está muito melhor receber juros do que investir e ter um resultado menor. Na hora que os juros caem, esse investimento acontece, vem mais emprego. Isso é fundamental. Precisamos de uma alternativa CLT também. Eu não quero acabar com a CLT porque ela é considerada tão sagrada pela esquerda, mas eu quero ter. Quando a gente vai casar, você não pode escolher regime de casamento? Não tem essa opção? Por que na hora de trabalhar o brasileiro é obrigado a engolir a CLT, ele não pode ter opções? Eu quero falar, não, tem aqui a CLT e tem o regime por horas trabalhadas, igual tem na maioria dos países. Se alguém quer optar por horas trabalhadas com o patrão, que faça essa opção e deixe o mercado regular se ele quer CLT ou não. Essa flexibilidade do mercado de trabalho é fundamental. Outro ponto, precisamos ter obras de interesse nacional. Em Minas, nós temos um rodoanel metropolitano concedido há 1 ano para uma empresa italiana e essa obra não começa devido à legislação que proíbe o empreendimento por causa de uma comunidade que se alega tradicional e não é.
vive igual nós, mas fala que é tradicional. E está a 6 quilômetros do Rodoanel. Nós precisamos falar, isso aqui é interesse nacional, é para salvar vidas, é para melhorar o trânsito e não tem nada que vai impedir que essa obra vá adiante. Aí as coisas começam a destravar, são medidas nesse sentido. Diz que se dá muito bem com os outros candidatos, da direita, é claro, mas ele é campanha, né? Então o senhor se dá muito bem, mas evidentemente o senhor tem que mostrar diferenças em relação aos outros. Não digo que haverá conflito, mas essas diferenças têm que aparecer. A minha pergunta é o seguinte, o que afasta o senhor, por exemplo, das ideias do Flávio, ou são absolutamente iguais? O que afasta o senhor das ideias do Caiado, ou são absolutamente iguais? Se são absolutamente iguais, sem diferenciação, fica difícil na sua campanha. Então, o senhor tem que se notabilizar perante o eleitorado com diferenças. Quais são as principais? Mitre, ótima pergunta. Eu tenho um plano que se chama Implacável. Esse plano prevê privatizações de tudo. Acho que nenhum outro candidato tem. O que eu quero é privatizar, poupar, não deixar roubar e prosperar no Brasil. Eu sou o único que vem do setor privado. Acho que todos têm uma carreira no setor público, nada contra, mas quem fica 10, 20, 30 anos no setor público, que vem de uma família, já vem muitas vezes com um modelo mental que acha que o setor público é parte sempre da solução. E eu sei que o setor público muitas vezes é o problema no Brasil. Nós sabemos disso. O gigantismo do Estado é um dos motivos do Brasil não ser talvez uma China, um Estado ineficiente. Uma das minhas propostas é redução de tributos ao longo do tempo, coisa que ninguém fala, porque eu quero que todo instituto, toda autarquia melhore a sua eficiência 1% ao ano. Dá para melhorar 1% ao ano tudo. E aqui no Brasil a gente vê um setor público cada vez mais gordão, mais ineficiente, dando mais cargos. Eu vou reverter. Nós temos uma carga tributária hoje que é insuportável para o setor produtivo. Por isso que o Brasil não consegue exportar, ser competitivo. O empreendedor, o empresário brasileiro, todos os dias ele calça uma botina de chumbo e tem de correr com países que têm tênis no pé.